Bom, muito boa tarde a todos e todas. Nós estamos aqui mais uma vez para uma web conference promovida pela Apex, nesse sábado à tarde. O tema de hoje é protagonismo proexológico. Vocês estão todos recebendo, as pessoas que já estão online, estão recebendo sinal direitinho de áudio e vídeo? Tá tudo certo? Por favor, sinalizem aqui se houver algum problema. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Vão sinalizando para mim, por favor, se houver algum problema, tá bom? Eu vou começar com uma apresentação pessoal breve. O meu nome é Sandra Rodrigues. Eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2004 e sou professora, docente de Conscienciologia desde 2006. Eu sou bióloga, licenciada em Biologia, sou mestre em Psicologia e atuo com educação, atuo na área de educação. Neste momento, em termos de voluntariado, eu sou voluntária da Apex, mas já passei por outras instituições também. Vocês que estão aqui, que já entraram, vocês são de primeira vez? Vocês têm alguma experiência com Conscienciologia? Eu gostaria de ter uma ideia do perfil, que é para ver qual é o aprofundamento que eu vou dar ao nosso tema aqui hoje. Por favor, coloquem alguma coisa e se é a primeira vez que vocês têm acesso às ideias de Conscienciologia ou se tem alguma experiência já. De nome eu não conheço as pessoas que estão no chat no momento. Eu vou aguardar vocês colocarem o seu posicionamento. Sim, uma pessoa voluntária da Reaprendência de Blumenau. A Nilce, eu não sei se na Conscienciologia há 4 anos, ok. Estou falando para veteranas. De qualquer maneira, eu vou pedir licença a vocês para poder fazer uma introdução à Conscienciologia ou ao paradigma consciencial, por uma razão muito simples. Esse vídeo possivelmente vai para o YouTube depois e lá pessoas diferentes vão ter acesso, enfim, o acesso é livre. E para que haja uma compreensão um pouco melhor do tema, é necessário uma prévia sobre o que é o paradigma consciencial. Então, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui a instituição na qual eu estou voluntariando neste momento, que é a Apex, é a Associação Internacional da Programação Existencial. É uma instituição, como todas as instituições conscienciocêntricas, sem fins lucrativos, e ela funciona com base no voluntariado. Não tem conotação mística, nem religiosa, nem político-partidária. E a finalidade da instituição é a pesquisa e a educação. No caso da Apex, a pesquisa e a educação sobre o propósito existencial. Vou pedir um segundinho para vocês aqui, um auxílio do meu suporte, para ver como é que eu faço mesmo para mostrar aqui. Um minutinho. Aí, muito obrigada. Bom, depois eu vou ter que ver como é que eu faço para passar para frente aqui, para os próximos. Aqui e aqui, é isso? Beleza, obrigada. O nosso suporte aqui é o Ricardo, é voluntário aqui da Apex também. Enfim, vamos continuar aqui. A finalidade da Apex é a educação sobre o propósito existencial e a evolução pessoal e grupal. Como todas as demais instituições conscienciocêntricas, a pesquisa aqui na Apex, tudo que se faz aqui na Apex, se faz com base no paradigma consciencial. Vamos então falar um pouquinho do paradigma consciencial. Antes da gente continuar, tem duas coisas que eu preciso colocar. A primeira delas é o princípio da descrença. Não acredite em nada do que você escutar aqui, em nada do que você vir aqui. Tenha suas próprias experiências, experimente. É assim que a gente constrói um conhecimento verdadeiro para a gente mesmo. A outra coisa que eu quero colocar é que a qualquer momento vocês podem me interromper, vocês podem perguntar o que quer que seja e vou tentar atender a todas as dúvidas na medida do possível.
Então vamos lá. Tema de hoje, protagonismo proexológico. Eu vou abordar protagonismo e proexis, os ganhos evolutivos quando a gente assume a proexis, a potencialização assistencial e vou dar uma pincelada em como é que a gente pode fazer, que pistas a gente tem da tarefa que é prioritária para a gente em termos de programação existencial. Paradigma. O que é um paradigma? O paradigma é um modelo, é um sistema de referências e ele serve para que a gente proponha hipóteses e realize experimentação a respeito de um tema. O paradigma que nós utilizamos na conscienciologia é o que a gente denomina de paradigma consciencial. E ele está assentado em algumas bases. Eu vou falar brevemente, rapidamente, cada uma delas tem uma... É possível a gente se estender muito em cada uma dessas bases, eu vou apenas falar brevemente. Se ficar alguma dúvida a respeito do que eu disser, ou algum termo que não tenha sido entendido, vocês podem colocar aqui no chat que eu vou respondendo, ok? Então vamos lá. A holossomática. O que é holossomática? É a premissa, essa base é a premissa de que a consciência se manifesta através de corpos distintos. No caso aqui nós consideramos 4 corpos, 4 veículos de manifestação. Um deles é esse corpo físico que a gente tem, é o soma. Um outro é o corpo das energias, a gente chama de energossoma. O outro, o corpo das emoções, é o psicossoma. E o corpo das ideias, que é o mental soma. Nenhum desses corpos é a consciência. A consciência se utiliza desses corpos para se manifestar. O que é a consciência, então? A consciência é o self, o ego, o eu, enfim, é alguma coisa além dos seus veículos. Ela se utiliza dos veículos para se manifestar. Uma outra base é a bioenergética. Vamos considerar então que no universo existem duas coisas, 2 princípios. Um é a energia, o outro é a consciência. Se um é a energia, tudo o que existe é energia, com exceção da consciência, ok? E aí a consciência se utiliza então de formas de energia para se manifestar. E nesta vida intrafísica, nesta dimensão intrafísica, nessa dimensão humana que nós vivemos agora, nós nos utilizamos de tipos de energia específicos e a nossa manifestação ela é construída com base na nossa energia consciencial, que é aquilo que a gente consegue captar da energia que existe disponível sem informação e a gente devolve já com a nossa informação em termos de consciência. Eu disse que eu estou resumindo isso aqui, teria que dar uma aprofundada um pouco mais, num outro momento a gente pode falar exclusivamente de bioenergética. Uma outra base do paradigma consciencial é a multidimensionalidade, ou seja, para nos manifestarmos, ou melhor, nós podemos nos manifestar em diversas dimensões. Não existe apenas essa dimensão aqui física, palpável. Existem diversas outras e nós podemos nos manifestar em todas elas, ou praticamente todas elas. Uma outra base do paradigma consciencial é a serialidade. O que seria essa serialidade? O paradigma consciencial, ele se assenta no princípio de que nós temos várias vidas, nós vivemos várias vidas. Entre essas vidas existe um período em que a gente passa numa dimensão que não é essa física, então nós dizemos dimensão extrafísica, seja ela qual for, e seja ela do tipo que for, e as vidas acontecem com o intuito de que a gente aprimore os nossos traços, com o intuito de que a gente melhore, com o intuito de que a gente trilhe um caminho evolutivo específico. Uma outra premissa é o universalismo. O que quer dizer esse universalismo?
significa que as regras evolutivas elas são válidas para todos. Esse princípio aqui está ligado ao princípio da serialidade. Se a gente vive várias vidas, é natural que nós tiremos a conclusão de que a cada vida a gente tem características diferentes. Então, em uma vida o gênero é um, em outro gênero é outro. Em uma vida a sequência de eventos acontece de uma determinada forma, em outra vida em outro. Numa vida se é mulher, noutra vida se é homem, numa vida se tem filhos, noutra vida não, numa vida se exerce determinada profissão, se vive em determinado país, se tem uma determinada cor da pele, e em outras vidas as condições são totalmente diferentes. E ainda assim, as regras evolutivas são válidas para todas as consciências em qualquer ponto do universo. Cosmoética e autopesquisa são dois termos que também mereceriam uma conferência à parte, mas são também dois pilares do paradigma consciencial. Cosmoética, eu acho que dá para a gente tentar deduzir até pela etimologia da palavra. Ética é um conjunto de regras, de valores. Cosmoética é um conjunto de regras, de valores que transcende as regras grupais, intrafísicas. É um conjunto de regras cósmicas. E a autopesquisa, tudo que se tem em termos de conscienciologia, toda a construção do conhecimento em conscienciologia, ela acontece com base na autopesquisa. A consciência ela é seu laboratório, ela é seu pesquisador, é através dos seus autoexperimentos que ela obtém os resultados e tira suas conclusões. Ok? Alguma dúvida até aqui? Boa tarde todo mundo, tem mais gente entrando aí. Vamos em frente então. Para falar do nosso tema de hoje, é necessário que seja definido o que é proexis. Está aqui uma definição adaptada de um livro chamado Manual da Proexis, escrito pelo professor Valdo Vieira, que é o propositor da ciência Conscienciologia. A definição é a seguinte: proexis é a programação existencial específica de cada consciência, estabelecida na dimensão extrafísica, antes dessa consciência entrar novamente aqui nessa dimensão humana por meio do renascimento. Eu estou poupando um pouco a terminologia conscienciológica, explico aos veteranos a razão pela qual eu estou fazendo isso, é porque isso vai para o YouTube depois, como é uma palestra, programação existencial é um tema que atrai bastante gente de primeira vez, eu estou tentando adequar a linguagem para todo tipo de público, é só por isso, ok? O que é um sinônimo, o que seriam sinônimos de proexis? Mandato pré-intrafísico, meta existencial. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar em missão terrestre. Objetivo intrafísico, orientação da existência, projeto de vida, planificação existencial, projeto existencial, tarefa intrafísica. O que dá para a gente afirmar, o que a gente pode dizer a respeito de programação existencial em linhas gerais? Primeiro, a programação existencial ela é única, ela é pessoal, cada um tem a sua e ela é intransferível. Podem existir programações existenciais semelhantes? Sim, e existem, mas os detalhes de como é que essa programação vai ser cumprida, esses diferem de consciência para consciência. Não existe uma programação existencial exatamente igual à outra. E ela é intransferível por quê? Por mais que outras pessoas possam assumir determinado trabalho que uma consciência não esteja realizando, a proex daquela consciência vai ficar em aberto. É intransferível, não é possível que uma pessoa realize a programação existencial da outra.
E mais adiante eu vou fazer um comentário sobre as necessidades evolutivas de cada um e vai ficar mais claro isso. Por que não dá para alguém cumprir a proexis do outro? Bom, a programação existencial é planejada com foco na evolução da consciência. Tudo o que se planeja fazer, tudo que se programa para que seja feito numa vida intrafísica tem por base a evolução da consciência e leva em conta variáveis como os talentos que essa consciência tem, as potencialidades que essa consciência adquiriu ao longo das suas vidas, ao longo das suas múltiplas existências. Leva em conta também as necessidades evolutivas que cada um tem. Necessidades ego, grupo e policármicas. O que são essas necessidades egocármicas? São aqueles aspectos que a pessoa tem que desenvolver para ela mesma. São aqueles traços que ela tem que reciclar por ela mesma. Aquilo que ela vai melhorar nela mesma, por ela e para ela. Mas tem também as necessidades grupocármicas, que são aqueles aspectos da programação existencial que envolve a relação com outras pessoas, que envolve, às vezes, resgates que essa consciência tem em relação ao grupo ou aos grupos com os quais ela convive. Envolve ressarcimento, envolve assistência. E tem as necessidades que são policármicas, que são aquelas que transcendem, são aqueles aspectos da programação que transcendem o grupo de convívio da consciência, o grupo de convívio da pessoa naquela vida intrafísica. Ou seja, pode envolver aqui pessoas com quem a consciência não vai ter contato nunca naquela vida intrafísica, mas que de alguma maneira serão atingidas pelos reflexos daquilo que ela fizer. Um exemplo aqui de necessidade policármica seria a necessidade de escrever um livro. Um livro pode atingir e atinge geralmente pessoas que a gente não vai encontrar nunca pode não encontrar nunca durante uma vida intrafísica. Tem uma pergunta aqui da Rita de Uberaba. Com os réus tem proexis? Primeiro vamos dar uma prévia sobre o que seria com os réus, para quem não tem ainda informação sobre isso, que eventualmente venha ver essa palestra. Com os réus são consciências reurbanizadas. Proexis é uma prerrogativa de quem passou por um curso intermissivo. Então já vou ter que dizer o que é um curso intermissivo. É um conceito que a gente pode resumir da seguinte forma. É uma preparação específica para a realização da programação existencial na próxima vida intrafísica, e esse curso acontece no extrafísico, no período entre uma vida e outra. A pessoa vem, tem a sua vida, etc., tem uma série de pontos positivos, o seu saldo evolutivo é positivo naquela vida intrafísica e, por mérito, ela tem acesso a um curso. Esse curso vai acelerar o seu processo de evolução na medida em que ele vai prepará-la para executar ou para melhor executar a programação existencial. E aí sim, se planifica, se planeja, se vê tudo que ela vai fazer. Consciência reurbanizada são aquelas consciências que são ressomadas, ou seja, elas vêm para essa vida intrafísica compulsoriamente. São, em geral, consciências que estavam numa condição cristalizada no extrafísico durante muito tempo, estiveram no extrafísico durante muito tempo numa condição cristalizada e atrasada, numa condição de aprendizado ainda muito incipiente. E elas são compulsoriamente ressomadas, renascem compulsoriamente. Essas consciências não passaram por um curso intermissivo. Então, em tese, elas não têm uma programação existencial. Eu espero ter atendido a sua dúvida. Vamos em frente aqui. Podem ir colocando
aquilo que desejarem, a gente vai tentando atender aqui na medida do possível. Eu estava falando das necessidades evolutivas, continuando aqui. O que mais a gente pode dizer a respeito da Proexis? Ela é planejada de acordo com os talentos, como eu disse, de acordo com as necessidades evolutivas e também de acordo com aportes, possibilidades de aportes que a pessoa pode ter. O que são esses aportes? São recursos favorecedores da execução da Proexis. A pessoa vai recebendo esses recursos ao longo da sua vida intrafísica. Em geral, eu não sei se dá para dizer em geral, eu estou partindo do meu exemplo pessoal, eles aconteceram na infância e na adolescência, no início da idade adulta também, predominantemente. Vou dar um exemplo para vocês. Se nós, na minha família, fôssemos seguir o exemplo do que havia na comunidade onde nós nascemos, no bairro, nas condições socioeconômicas, etc., provavelmente nós não teríamos estudado, esse não era um valor ali. No entanto, nós nascemos dentro de uma família em que o estudo é muito valorizado. E se não bastasse isso, na minha infância eu tive convívio com pessoas, assim, uma vizinha que tinha uma biblioteca muito interessante e que me franqueou o acesso a essa biblioteca. Isso aí é um aporte. Outra coisa, eu tive a oportunidade de ter uma boa formação. Esse também é um bom exemplo de aporte. Por que eu estou mencionando esses exemplos? Porque eles são indicadores, eles podem ser utilizados como indicadores daquilo que a pessoa tem para fazer. Podem ser utilizados como indicadores daquilo que ela tem que retribuir, como indicadores das linhas da sua programação existencial. Vou aprofundar isso um pouquinho mais adiante, deixa eu seguir aqui. A programação existencial, ela também é pautada, ou ela também é desenhada, vamos colocar assim, com base nas metas evolutivas grupais. Tem um paradoxo aqui que eu acho muito interessante, acho que vale a pena comentar, que é o seguinte: embora a Proexis seja única, pessoal e intransferível, ninguém evolui sozinho. Ninguém evolui sozinho. Ninguém pode fazer a sua Proexis por você, executar a sua Proexis por você. Por outro lado, você não evolui sozinho. E considerando as necessidades evolutivas grupocármicas e policármicas, compreender essas metas evolutivas grupais torna-se um pouquinho mais fácil. Nós geralmente estamos inseridos em grupos profissionais, de voluntariado, grupos familiares. São grupos de consciências com as quais nós temos laços, às vezes positivos, às vezes não tão positivos. Às vezes são, como eu citei agora há pouco, consciências com as quais a gente tem algum resgate a fazer, algum ressarcimento. E a meta do grupo, neste sentido, passa a ser isso, o resgate em relação, eu estou dando um exemplo, ok? Passa a ser o resgate em relação a determinadas consciências. Isso é uma meta daquele grupo pessoal, mas o grupo está envolvido. Ou um outro exemplo de meta evolutiva grupal. Vamos supor que determinado grupo ressome ou renasça em uma determinada época, determinado local, todos com o objetivo de realizar um trabalho assistencial em conjunto. Isso também é uma meta evolutiva grupal. E um exemplo, e é levado em conta quando se faz o planejamento da próxima existência de cada um daqueles componentes do grupo. Uma coisa importantíssima a respeito da programação existencial é que ela é pautada pela assistência aos outros, pela interassistência, na verdade, porque a assistência é uma via de mão dupla sempre. No momento em que você assiste, que você ajuda alguém, automaticamente você está se ajudando também. Todo mundo bem aí, gente? Pararam as perguntas? Quero saber se vocês estão recebendo, continuam recebendo sinal, se está tudo certo. Se não há dúvidas, eu vou seguindo aqui. Vamos lá. Eu estou com a sensação de que nesse slide tem alguma coisa que eu pulei. Só um instante aqui, minha gente, deixa eu ver.
que eu pulei não, mas que não aparece. Vamos ver. Não, tá certo. Ok, vamos em frente. Para entrar, afinal, no nosso assunto principal aqui, que é o protagonismo dentro da Proexis. Vamos começar pela definição do que é protagonismo, do que é protagonista. Protagonismo é a qualidade de quem exerce papel de destaque em um acontecimento e está relacionado à atitude e proatividade. E protagonista, então, quem seria? É alguém que se destaca, que tem um papel principal e que ocupa o primeiro lugar em um acontecimento. Vamos lá. Definido o que é Proexis, definido o que é protagonismo. Protagonismo na Proexis, então, significa o quê? Tomar as rédeas da própria evolução. É tomar as rédeas honrando a responsabilidade no cumprimento do que foi planejado para a sua programação existencial nesta vida intrafísica. É assumir o papel principal na execução da programação existencial. Esse conceito, essa ideia, na verdade, de escrever sobre esse tema, surgiu para mim num evento, num curso que eu fiz, em que havia alguns comentários de professores do curso. Eu fiz o curso como aluna, havia alguns comentários de professores do curso sobre mim e sobre outras pessoas que nós estávamos em subnível. Esse assunto foi explorado, bastante explorado, e eles queriam dizer, no fim das contas, que havia várias pessoas dentro do grupo de voluntariado e especificamente no grupo de alunos daquele curso que podiam fazer mais, tinham tudo para fazer mais. E estavam ainda atuando em subnível. E aí uma das professoras lançou esse termo que me instigou. É como se vocês não tivessem o protagonismo na própria vida de vocês, na própria história evolutiva de vocês. Daí em diante eu fui atrás. Lá se vão alguns anos, eu estou aqui lutando com o tema ainda, porque no fim das contas, o protagonismo proexológico tem um significado de viragem na vida das pessoas. Na minha, pelo menos, tem um significado de virada de mesa. É aquele momento em que você passa a assumir de fato aquilo tudo que você tem como talento para poder botar em prática aquilo que você se propôs. Não é nada estratosférico, mas também não é nada tão simples. Bom, deixa eu continuar aqui. Falar um pouquinho do que eu vejo como dificuldades para assumir esse protagonismo, para tomar as rédeas, para, enfim, assumir aquilo a que se propôs fazer no curso intermissivo, que se planejou. Tem alguns traços que são intraconscienciais, eu não vou nem me ater aos traços externos, eu procurei priorizar aqui nesse slide os traços que são intraconscienciais, porque eu entendo que se a pessoa consegue resolver as coisas internamente, externamente as coisas começam a se desenrolar, por si só até. Então vamos lá, autoimagem distorcida, falta de autoconfiança, baixa autoestima. Um trio aqui conhecido de muita gente. Quando a pessoa não sabe exatamente aquilo que ela não tem noção, ela não tem noção, até tem, mas ela não tem ideia exata, ela não tem um quadro mais detalhado daquilo que ela pode. Ter noção daquilo que ela não é saber exatamente aquilo que ela pode. Quando a pessoa tem uma imagem distorcida, ou ela se acha a mais, ou ela se acha a menos. E em qualquer dos casos, isso não ajuda a que ela assuma os talentos que ela tem e coloque em prática aquilo que ela planejou. Falta de autoconfiança é mais fácil de explicar. Aquele que não confia no seu taco, não realiza. É simples assim. Baixa autoestima é um outro conceito que está relacionado a isso. Se a pessoa não tem um senso de valoração adequado sobre si mesmo,
Uma das decorrências pode ser a falta de autoconfiança, a autoimagem distorcida, consequência, é uma decorrência disso, e de qualquer maneira o resultado final é a não assunção dos trafores que ela tem e das tarefas que ela tem para fazer. Passando aqui para esse outro item, autocorrupção, evitação da responsabilidade e ganhos secundários. Todo mundo está recebendo sinal bem, estou vendo aqui, está tudo certo. Autocorrupção. A gente tem uma ideia muitas vezes formada, até pela mídia, do que seja corrupção. Autocorrupção para mim é um negócio mais sério, porque é uma tentativa de engambelar a si mesmo, é uma tentativa de passar por cima dos seus princípios, dos seus valores, muitas vezes em favor de ganhos secundários. Ou seja, a pessoa faz um negocinho, faz uma negociatazinha consigo mesmo para poder burlar algumas coisas que ela sabe que são as corretas, que o caminho melhor é aquele. Evitação da responsabilidade é um aspecto igualmente sério, porque quando você se programa a fazer algumas coisas, você assume responsabilidade com as consciências que vão estar com você naquele momento no intrafísico para realizar aquelas coisas. Você assume responsabilidade também perante consciências extrafísicas que têm interesse na sua evolução, que têm interesse na sua melhoria como consciência, no aumento da sua maturidade consciencial. Uma coisa interessante a respeito da evitação da responsabilidade é que é a seguinte: no momento em que você assume para si mesmo que você daí para frente vai ter uma conduta X, daí não dá para voltar atrás mais, né? Daí não tem mais como fazer negocinho para voltar atrás em relação àquilo. E isso traz uma responsabilidade muito grande para com todas as consciências intrafísicas e extrafísicas com as quais você convive, sabendo você ou não, querendo você ou não. Isso é responsabilidade. É o reflexo, é você saber que as suas ações têm reflexo sobre outras consciências, sobre os ambientes pelos quais você transita. Isso em algum momento pode trazer para as pessoas um certo receio, um certo medo, e pode servir sim de travão para que se assuma as suas responsabilidades em relação à programação existencial. Tem uma outra condição aqui, que não é a minha, mas pode ser a de alguém, que é a ignorância absoluta quanto à própria condição de alguém que fez um curso intermissivo e tem uma condição, uma programação existencial para fazer. Essa ignorância absoluta, ela muitas vezes acontece por conta da robotização. O que é a robotização? A pessoa... Desculpe. A pessoa veio para a vida intrafísica, para uma nova vida intrafísica. O fato dela renascer já provoca na consciência um restringimento em relação àquela memória que ela tinha quando estava no extrafísico. Ela esquece. Esquece, daí cresce, tem infância lá, se prepara, estuda, cresce, pronto, vai trabalhar. Vai trabalhar, a pressão do meio é para que ela ganhe muito dinheiro, que ela case e tenha um monte de filhos, um monte eu não sei, mas case e tenha filhos, com a sua família, enfim, e, enfim, compre sua casa, tenha seus bens materiais, etc., para um dia breve, o quanto mais breve melhor, se aposente e aproveite a vida, como se diz. Muita gente entra nesse esquema sem pensar. Entra nisso sem refletir, para saber se é realmente aquilo que ela tem que fazer ou se é realmente aquilo que ela quer fazer. A pressão é enorme para que as pessoas se enquadrem dentro daquilo que é modelo na sociedade. A isso a gente chama de robotização. Trabalha, 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 compra, 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 consome, 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 casa, tem filho, se aposenta, morre. No máximo, planta uma árvore. Para fazer uma brincadeira com aquilo que eu escutei quando eu era adolescente. Você tem que escrever um livro, você tem que ter um filho e tem que plantar uma árvore. Bom,
Um outro travão, um outro aspecto que pode servir aqui de impeditivo ou de dificultador, impeditivo eu não diria, mas dificultador da assunção da proexis, é a decidofobia. Essa é uma condição descrita em termos de psicologia até. A pessoa não consegue decidir, simplesmente não consegue decidir. Tem fobia de tomar decisão. De uma maneira muito simples, talvez simplista, dá para dizer que a decidofobia é uma característica daquelas consciências que não sabem abrir mão. Porque para decidir em favor de alguma coisa, a gente tem que necessariamente abrir mão de outra. Parece óbvio, mas na hora do vamos ver não é tão óbvio assim. Bom, e um outro aspecto que está ligado a decidofobia, está no mesmo pacote, é a inércia que é desencadeada por dúvidas modificadoras. A pessoa nem tem assim decidofobia, ela consegue decidir, mas diante de duas coisas muito boas, o que é que eu faço? Eu tomo o caminho da direita ou tomo o caminho da esquerda? E não consegue, em razão às vezes de desconhecimento do que é o caminho da direita, do que é o caminho da esquerda, não consegue tomar uma decisão. E fica naquela dúvida modificadora, não sabe se vai voluntariar numa instituição conscienciocêntrica ou na outra. E enquanto ela não decide para qual instituição ela vai, ela não voluntaria, não faz nada. Então, este também pode ser considerado um travão, um dificultador. Vamos em frente aqui. Um segundinho. Propositalmente, esse segundinho, para que vocês leiam com cuidado essa afirmação que eu coloquei aqui. Não assumir o protagonismo na proexis pessoal é estacionar a própria história evolutiva e ficar à margem da proexis grupal. Tem dois conceitos que vale a pena pensar aqui. Estacionar a própria história evolutiva e ficar à margem da proexis grupal. Ah, então tem programação? Tem programação grupal. Tem a programação existencial pessoal e tem a programação existencial de um grupo. Se a gente pode considerar assim. Quando a gente não assume o protagonismo, quando a gente não toma as rédeas da nossa evolução, o risco é ficar à margem da evolução pessoal e não participar do projeto grupal, daquilo que foi planejado para ser executado em grupo. O bonde vai e a gente fica. Então vamos lá agora para dar um respiro, né, gente? O que é que a gente ganha se a gente assume aí esse protagonismo na proexis? O que é que a gente ganha? O que é que a consciência ganha quando ela de fato tem o protagonismo proexológico? Então vamos lá. Esse protagonismo vai provocar a aproximação da manifestação intrafísica humana com a sua realidade intraconsciencial multidimensional, multiexistencial. Ou seja, quando a gente assume esse protagonismo, nós nos tornamos mais autênticos consciencialmente. Nós apresentamos ou passamos a apresentar uma manifestação mais próxima daquilo que somos efetivamente como consciência, com todo o conjunto de características que isso possa ter, tanto positivas quanto negativas. De todo modo, isso nos torna consciências mais autênticas na nossa manifestação. De que maneira isso acontece? Com o reconhecimento dos nossos talentos, dos nossos trafores. Para quem não conhece esse termo aqui, trafor é uma palavra que foi composta a partir da expressão traço força. Aquilo que já desenvolvemos em múltiplas existências é um patrimônio, vamos dizer assim, positivo, uma coisa hiperpositiva e que nos serve como ferramenta, nos impulsiona no nosso processo evolutivo.
O reconhecimento desses nossos talentos desenvolvidos em múltiplas existências vai provocar o uso mais produtivo das nossas potencialidades, nessa vida intrafísica mesmo. E aí eu não digo apenas das nossas potencialidades assistenciais, eu digo em tudo, em todas as nossas manifestações. Os nossos talentos vão aparecer nos nossos meios profissionais, nos nossos meios familiares, vão aparecer na nossa afetividade, enfim, eles aparecem em todos os meios em que a gente se manifestar. No momento em que se assume o protagonismo, eu não sei se isso vem em decorrência, está em debate aqui, vocês podem colocar a sua opinião a respeito. Eu não sei se o reconhecimento desses traços conscienciais que precisam ser reciclados, ele acontece em decorrência de assumir o protagonismo, ou se reconhecer esses traços faz parte do pacote de assumir. Não sei se é uma consequência ou se já está dentro do processo. O que eu quero dizer com esse reconhecimento de desdramatização aqui? Da mesma forma que a gente reconhece os talentos que a gente tem, quem tem um pouquinho, não precisa nem muita, quem tem um pouquinho de sinceridade para consigo, consegue ver muito claramente aquilo em que precisa melhorar. Que traços são aqueles que já não dão mais para que estejam com você? São coisas que você precisa reciclar. Precisa mudar definitivamente para poder continuar o seu caminho evolutivo. O reconhecimento disso e a desdramatização, tá bom, ok, tenho esse traço aqui em mim, não presta, não gosto e preciso mudar. Desdramatização desses traços facilitam a reciclagem. E uma outra coisa que acontece, um outro processo que acontece é o reconhecimento de que nos faltam algumas coisas. Não é algo que precise ser reciclado e não é algo que esteja bom. Não tenho essa coisa, eu preciso desenvolver. Deixa eu ver se alguém fez algum comentário aqui, ao meu pedido não. O reconhecimento e a desdramatização dos traços conscienciais que precisam ser reciclados. Reconhecimento de que faltam algumas coisas e a gente precisa desenvolver. E o reconhecimento do que a gente já tem desenvolvido, são os trafores, traz um conhecimento mais realista daquilo que a gente é, de como nós estamos neste momento evolutivo e, consequentemente, a autoestima melhora, ela se torna mais saudável. A autoestima mais saudável melhora todas as manifestações da consciência. A autoestima mais saudável, uma autoimagem mais ajustada, uma autenticidade maior, melhora todas as manifestações da consciência em todos os ambientes intra- e extrafísicos em que ela se manifeste. O resultado prático disso, a consequência prática ou as consequências práticas disso são várias. Mas, de qualquer maneira, a primeira que eu consigo elencar aqui é uma satisfação pessoal, um bem-estar maior, uma tranquilidade íntima. Por si só, essa satisfação pessoal, esse bem-estar, essa tranquilidade íntima provoca ou proporciona a evitação do que a gente chama de melancolia intrafísica. E também, uma vez que a gente esteja no caminho certo, se tudo der certo, como a gente costuma dizer, vai evitar também a melancolia extrafísica, que é aquela sensação de melancolia profunda que acontece depois da dessoma, quando alguém percebe, quando a consciência percebe que ela tinha tudo para realizar aquela programação existencial, ela tinha a faca, o queijo, o pãozinho, enfim, o que fosse necessário para realizar a sua programação existencial e não fez. A assunção da proexis provoca naturalmente a aceleração da evolução pessoal, a aceleração da história evolutiva pessoal. Quando eu coloquei esse item, eu tinha pensado no seguinte:
naquela situação ou naquelas situações em que consciências finalmente entram no fluxo do seu processo evolutivo, da sua programação existencial, daí parece que as coisas, as situações começam a se apresentar com uma clareza maior e com uma frequência maior. Ah, você tem que reciclar esse tracinho, eu sei que eu tenho que reciclar esse traço, então tá aí, ó, toma uma situação, toma 2, toma 3, toma 4, toma 10 situações em que você pode exercitar a reciclagem desse traço que você sabe que tem que modificar. Isso fica gritante, não dá para negar. A gente percebe as oportunidades evolutivas com muita frequência, que se apresentam com muita frequência e com muita clareza. E uma vez que a gente aproveita essas oportunidades, a tendência é que se acelere a história evolutiva pessoal. O conjunto da obra pode provocar, ou a tendência ou a hipótese é de que ela provoque a facilitação da aproximação de consciências que têm um interesse direto no nosso progresso, na nossa evolução pessoal. São os amparadores. Um comentário rápido sobre esse conceito de amparo seriam aquelas consciências extrafísicas que têm interesse no progresso das consciências de uma maneira geral e ajudam de diversas formas, nunca interferindo no livre-arbítrio, mas ajudam de diversas formas, uma vez que elas percebam a disponibilidade e as condições adequadas para que as consciências sejam ajudadas. Eu vou usar essa facilitação aqui da aproximação com os amparadores para discorrer um pouco sobre um outro ganho evolutivo importante, talvez o mais importante, que eu coloquei aqui na forma de diagrama, simbolizando a potencialização assistencial. O que é essa potencialização assistencial em tese? Potencialização, eu tenho até aqui uma definição, deixa eu ler para vocês, talvez fique mais claro. A potencialização é a ampliação, o aumento em termos de força. Potencialização significa aumentar a força, o vigor e a eficácia de alguma coisa. Potencialização assistencial. Uma vez que a gente assuma o protagonismo na programação existencial, a tendência é que o nosso potencial assistencial fique maior, aumente. Como é que isso ocorre? De início, parte-se do posicionamento, que é uma condição da intraconsciencialidade. A intraconsciencialidade. A consciência resolve intraconsciencialmente e se posiciona perante ela mesma e perante todas as consciências e consciexes. Esse posicionamento vai levar à assunção do protagonismo proexológico e essa condição eu denominei aqui de autoliderança. É a condição em que a consciência, a partir daquele momento, toma as rédeas do seu processo evolutivo. O que faz um líder, gente? Um líder produz resultados e ele desenvolve os seus liderados. Se é autoliderança, a consciência toma as rédeas dos seus processos para acelerar os seus processos evolutivos, para se desenvolver como consciência e produz resultados. Essa condição aqui, ela é vista por consciência e por consciexes. E como ela é uma condição positiva, ela acaba em determinado momento servindo de exemplo. Essa consciência passa a ser um referencial para aquelas outras consciências com as quais ela convive. Esse exemplarismo, ele pode levar, não é uma condição assim inexorável, mas ele pode levar a uma liderança dentro de grupos intrafísicos e grupos extrafísicos. De qualquer maneira, sendo essa consciência aqui
que assumiu o protagonismo, seja ela líder, empoderada dentro de algum grupo, intrafísico ou extrafísico ou não, o fato é que a presença dessa consciência dentro desses grupos funciona como um agente catalisador. As energias dessa consciência provocam ou refletem nas demais consciências, funcionando como agente catalisador. De que maneira? Servindo de exemplo. Olha, fulano fez assim, eu vi que o resultado evolutivo para essa pessoa foi X. Eu quero conseguir isso também. Como que eu tenho que fazer? Vou seguir mais ou menos o que aquela pessoa fez. Ou vou procurar em mim os itens que aquela pessoa utilizou e vou utilizar também. Isso provoca mudança nas consciências que estão em volta. Eu quis dizer isso com agente catalisador. Então, agente que é uma condição que acelera ou que provoca mudanças nas consciências que estiverem em volta também. Essas mudanças, num número maior de consciências, deixa eu colocar de outra forma, essas mudanças que podem ser qualitativas ou quantitativas, de alguma maneira chamam a atenção das consciências extrafísicas amparadoras, que vão poder então ampliar a sua atuação individualmente e dentro dos grupos. O resultado final seria a ampliação das repercussões positivas assistenciais, tanto intrafísicas quanto extrafísicas. E essa consciência aqui, que em tese só fez uma mudança interna, às vezes nem é tão grande assim, às vezes é uma coisa pequena, todo mundo de fora está vendo, menos ela, e quando ela vê, clique, dá uma virada de mesa imensa. Essa consciência aqui tem a responsabilidade nesta figura aqui de exemplarista, tem a responsabilidade neste momento aqui de liderança, tem a responsabilidade de servir de agente catalisador e tem a responsabilidade de chamar a atenção dos amparadores, ou colocando de outra forma, de honrar o seu compromisso com essas consciências amparadoras aqui, que muitas vezes estão só esperando essa mudançazinha aqui acontecer para startar todo o processo, todo um processo assistencial que pode ser muito mais amplo. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui da Rita. Você pode falar da sua vivência na busca de trafores, trafares e trafais dentro da Proexis? Posso sim, Rita, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no conjunto para ver a quantas estamos em relação ao horário. Tá tudo certo. Vamos falar então de como é que eu fiz para buscar trafores, trafares e trafais dentro da Proexis. Para falar sobre isso, eu vou fazer uma parte rapidinho aqui. Eu sempre fui, ou era, aquela que chegava nos cursos e falava: o meu problema é falta de autoestima. O meu problema é falta de... eu tenho uma autoimagem distorcida. Eu não tenho um senso de valoração bem equilibrado. Até que um dia num curso, um dos professores falou assim: mas escuta, falta de autoestima é um negócio muito guarda-chuva e está escondendo alguma coisa aí. Pode tratar de aprofundar essa sua reflexão para ver onde é que você chega. Falta de autoestima por quê, afinal de contas? Daí, neste curso mesmo, já faz alguns anos isso, neste curso mesmo foi a primeira vez que eu fui obrigada a refletir sobre os talentos que eu tinha, os que eu deixava de ter, assim, com a máxima sinceridade, quais eram os meus limites, e o que estava me atrapalhando, traço coisas que eu não precisava mais ter e que estavam me atrapalhando, os meus trafares. Aconteceu assim, eu parei algumas horas, tem uma técnica chamada de reflexão de 5 horas, eu parei essas 5 horas, na verdade eu parei mais do que 5 horas, fechada num ambiente meu,
trabalhei com as energias e falei, eu tô aqui para sair com lista de trafores, eu não saio daqui antes que eu tenha listado pelo menos 30. Não digo para você que foi fácil, foi muito difícil. Por quê? Porque um dos meus trafares ainda não consegui reciclar ainda, é alta exigência desmedida, assim, exijo demais, então para mim nada era trafor, tudo precisava trabalhar, tudo não sei o que, e eu não conseguia encontrar um número de trafores o qual eu tinha me proposto, que eram 30. Isso foi durante a realização do curso ainda, gente, eu fiquei de madrugada fazendo isso. Quando eu cheguei lá com a minha listinha, as pessoas que viram que eu tinha pelo menos me esforçado, saíram os 30 trafores, meio cambeta assim, mas saíram os 30 trafores. As pessoas que viram que eu tinha me esforçado, os professores, listaram mais alguns. E os participantes listaram outros também. Então eu saí dali com uma lista já boa de trafores. Deixei de trafares para depois, já que o meu problema era a falta de autoestima. Mas eu fiz. Teve uma outra vez, um tempo depois, em que eu apliquei uma outra técnica, que foi mandar uma mensagem para pessoas que eu conhecia, com quem eu tinha relação próxima ou não, pessoas com quem eu tinha relação muito positiva e outras com quem eu não tinha uma relação positiva. Enfim, eu pedi a todos eles que me mandassem uma lista dos meus traços já trabalhados, dos meus trafores e dos meus trafares. Recebi um feedback muito interessante a respeito do que eu tenho que melhorar e a respeito do que eu já tenho como positivo. E é legal porque é uma visão externa essa, né? Então a gente, por mais que a gente tente esconder, os trafares aparecem, as pessoas veem. E se elas querem te ajudar, elas dizem. Se a gente tem maturidade para receber a resposta ou não, já são os 500. Eu, como tinha me proposto a isso, aceitei as respostas. E pensei, vou trabalhar sobre isso, vamos ver. Vi que tinha muita coisa que batia, gente que não se conhecia, mas que me conheceu numa época e agora não convive comigo, teve convívio grande com uma época comigo e agora não mais, elencou trafores e trafares iguais aos que elencaram pessoas com quem eu convivo atualmente. Então isso para mim foi uma pista muito grande a respeito daquilo que eu tenho que reciclar e daquilo que eu já tenho desenvolvido. Os trafais. Isso eu consegui a partir da observação externa. Eu comecei a observar nas pessoas coisas que eu não tinha, maneiras de agir positivas que as pessoas tinham e que eu não tenho. Eu falei, bom, não é eu não estou fazendo errado. A minha conduta nessa situação não é a errada. É que eu não tenho conduta definida para essa situação. Daí eu comecei a elencar os trafais. Essa minha lista tá ainda curta, eu estou um pouco crua nisso, porque eu estou bem preocupada ainda em reciclar os trafares e em valorizar, elencar e utilizar os trafores da maneira mais produtiva possível. Em relação aos trafores e trafares dentro da ProExis, cabe um comentário. Programação existencial, como eu falei no início, ela é planejada de acordo com os talentos que a gente tem e de acordo com aquilo que a gente precisa reciclar. Então, essas listas que eu recebi, que eu prezo muito, utilizo até hoje, são para mim dicas valiosas a respeito daquilo que eu tenho que fazer nesta vida intrafísica, aquilo que eu me propus fazer. Eu não sei se eu te respondi, Rita. Se tiver mais alguma coisa que você queira perguntar ou que você deseja que eu esclareça dentro da minha resposta, por favor, pode colocar aqui que eu vou desenvolvendo, ok? Então, olha só, gente, eu vou aproveitar, inclusive, essa explanação e essa pergunta da Rita para colocar uma oportunidade que a gente tem de fazer a avaliação de trafores, trafares e trafais, da ProExis em si e eu diria em que pé nós estamos em termos de programação existencial. Como é que está a nossa vida intrafísica agora, atual, presente, em relação àquilo a que nos propusemos fazer.
Será que a gente está adiantado? Será que a gente está atrasado? Está faltando muita coisa? Estou dentro daquilo que me propus fazer ou não estou? A Apex, que é essa instituição na qual eu voluntario, ela promove todos os anos um curso chamado Balanço Existencial. Este curso, eu vou passar isso aqui adiante e vou voltar nele depois, este slide também. Este curso, ele é realizado uma vez por ano durante o Carnaval. Este ano vai acontecer, então, entre os dias 1 a 4 de março, e ele é uma reflexão sobre a performance evolutiva pessoal. E o intuito é avaliar o seu momento evolutivo e os resultados que se obteve até o momento, bem como traçar um projeto existencial para o futuro. Eu estou neste momento evolutivo aqui, eu tenho essas coisas realizadas, essas estão faltantes, o que é que eu tenho que fazer para realizar aquilo que me propus? Objetivos, mas especificamente, desenvolver habilidades cognitivas sobre os conceitos de proexologia, levantar as necessidades de ego, grupo e policármicas, lembram aquelas necessidades evolutivas, o que é que se veio fazer, o que é que eu preciso fazer em relação à minha consciência em si, à minha intraconsciencialidade, aos grupos com os quais eu convivo e as necessidades policármicas mais amplas relativas a consciências com as quais eu não tenha nem contato nessa vida ainda. Identificar os obstáculos pessoais à execução da proexis, isso é muito importante, para que eles não se afigurem como mata-burros para aquilo que a gente se propôs fazer. Utilizar os recursos pessoais para o aproveitamento das oportunidades evolutivas e elaborar um projeto existencial pessoal. Então, minha gente, tem uma série de metodologias que são empregadas nesse curso que vão servir ao atingimento desses objetivos aqui. Conferências, debates, laboratórios vivenciais parapsíquicos, oficinas, talk show e também a apresentação de um filme com debate sobre esse filme são os métodos que são empregados nesse curso para que se atinja esses objetivos aqui. Neste ano, a temática do curso é justamente o protagonismo proexológico. Vai ser uma discussão profunda a respeito da importância pessoal e grupal para cada um e para o grupo, consequentemente, de que se assuma o protagonismo proexológico, de que se assuma as rédeas da própria evolução, de que efetivamente se assuma aquilo que se veio fazer nessa vida intrafísica, aquilo que nós programamos para fazer agora, desta vez na vida intrafísica. Tem mais uma pergunta da Jussara aqui. O curso é bom para quem ainda não tem uma noção clara da sua proexis também, ou só para quem já está com a sua proexis em andamento? Não, Jussara. O curso ele é destinado a todas as pessoas que querem ter informações ou querem melhorar as suas informações ou ter alguma informação sobre a programação existencial. Ele inclusive não tem pré-requisitos, ele pode ser realizado por pessoas que não estão chegando a primeira vez pela primeira vez na conscienciologia, não têm um contato mais profundo ainda com ideia nenhuma de conscienciologia. Pode ser até que a pessoa chegue até o curso movida por uma curiosidade ou por uma sensação íntima, um desconforto, alguma coisa que não sabe bem nomear o que é, mas que uma sensação que muita gente descreve como a sensação de que está faltando alguma coisa, embora todos os parâmetros conhecidos pela sociedade normal estejam indo de vento em popa. Ou seja, se a ideia é não tem noção clara da proexis, não tem noção nenhuma da proexis, posso fazer o curso? Pode e deve, inclusive, vai ajudar. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou voltar aos slides que eu pulei aqui. Por nada, Jussara.
este aqui. Como identificar a tarefa prioritária? No balanço existencial, esse tema vai ser bastante explorado, mas de qualquer maneira ficam aqui algumas dicas ou algumas possibilidades para a identificação dessa tarefa prioritária. Primeiro eu quero fazer um comentário aqui. A tarefa prioritária, esse é um conceito relativo, não sei se eu estou falando a gente precisa identificar se a gente está falando da tarefa prioritária em termos de proexis ou a tarefa prioritária de alguém que já está no caminho da proexis e precisa tomar algumas decisões. Então, em princípio, a tarefa prioritária é aquela que a pessoa está realizando no momento. Não é possível chutar o balde de alguma coisa que a pessoa está fazendo, que a consciência está fazendo, um trabalho voluntário, por exemplo, às vezes importantíssimo que a pessoa está fazendo, porque de repente surgiu alguma coisa que chamou mais a atenção. Por outro lado, em termos de proexis, quando a gente pensa num contexto um pouco mais amplo, é necessário sim identificar a linha mestra. E a linha mestra pode ser dada por aquilo que a pessoa identifica como o que é prioritário para ela fazer. E aí, gente, é extremamente individual. Como eu disse, a gente pode usar alguns aspectos, não tem outra palavra, alguns aspectos para que seja identificada essa tarefa que a gente precisa realizar. Rememoração é um deles. Rememoração é digamos que é um sonho de consumo de todo proexista. Todo mundo gostaria de lembrar com clareza aquilo que veio fazer, mas é uma condição ainda muito incipiente para qualquer consciência no planeta neste momento, rememorar com detalhes aquilo que veio fazer. Porque a gente passa pela condição do restringimento quando ressoma. E aos poucos a gente pode recuperar partes, aos poucos a gente pode ter algumas pistas em projeções da consciência, a gente pode recuperar alguma coisa, mas eu sinceramente desconheço alguém que afirme, olha, eu lembro tudo, exatamente tudo o que eu me planejei, eu me programei para fazer nessa vida. Então, o que a gente usa mais? Indicadores intraconscienciais, tais como ideias inatas. O que você pensava antes de ser engolido pela máquina da sociedade intrafísica? Quais eram as suas ideias quando você era criança? O que você pensava fazer? O que você queria fazer? Quais eram os seus comentários? Essas afirmações ou essas ideias que a gente tinha quando era criança podem nos dar pistas, porque nesta fase ainda estão recentes as lembranças, então é possível que elas sejam mais fiéis do que as rememoradas mais adiante na vida adulta, já com muito mais interferências. Os indicadores externos no sentido seguinte: quando a gente tem algum encaminhamento na programação existencial, as coisas meio que se desencadeiam externamente para que a gente continue naquele caminho. E isso pode se transformar em indicadores muito positivos de que a gente está no caminho certo em relação à programação existencial. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui, ser mais específica. A pessoa teve todas as condições para se formar em determinada profissão. Teve aportes, teve ajuda, teve amparo, isso foi identificado. São fatores externos que podem levar à indicação de um aspecto mais sério da programação existencial aí. Um outro aspecto que pode ajudar é justamente o que a gente comentou aqui, que é o inventário de trafores e de aportes, aquilo que a pessoa recebeu e aquilo que a pessoa tem como traços, força desenvolvido. Por quê? Porque os trafores são as ferramentas que ela vai usar para desenvolver a sua programação existencial.
Vamos supor que alguém tem o trafor da empatia, tem uma facilidade muito grande para se colocar no lugar do outro e para, através dessa empatia, assistir ao outro. Mas é fora do comum, não é aquela empatia comum que as pessoas mais assistenciais têm. Vamos supor que a pessoa tenha esse traço desenvolvido ao máximo, em múltiplas existências. Ela consegue ser assistencial pontualmente e com uma eficiência muito grande, justamente porque ela tem uma capacidade empática muito grande, muito desenvolvida. Esse pode ser um indicativo do caminho proexológico que a pessoa tem a trilhar, que pode ser diferente de alguém que não tem essa empatia tão desenvolvida, mas tem uma facilidade absurda para escrever, tem uma facilidade intelectual em termos de escrita muito grande. Eu estou dando alguns exemplos apenas para pincelar, aí vocês na autopesquisa de vocês vejam quais são os traços que vocês têm mais desenvolvidos, aquilo que vocês têm de mais forte, mais positivo, aquilo que vocês na hora da emergência é aquilo que vem, é aquilo que aparece positivo, para que isso sirva como indicação de alguma coisa mais séria que vocês têm que realizar aqui em termos de programação existencial. Tinha mais um que eu tinha pulado, mas eu vou colocar aqui um que eu acho mais importante. Eu quero encerrar a nossa conversa com esse slide, que é este aqui. Como o nosso tema é protagonismo proexológico, nas reflexões que eu fiz sobre ele, eu cheguei à conclusão de que esse protagonismo proexológico significa autonomia evolutiva na prática. Autonomia significa a total liberdade, autonomia evolutiva significa a total liberdade e responsabilidade que a consciência tem em relação à sua conduta evolutiva, em relação às suas ações, em relação às consequências, a responsabilidade das consequências das suas ações. Isso para mim é uma afirmação forte, mas hiper positiva. Por quê? Porque afinal de contas, quem manda na minha evolução, sob esse ponto de vista, sou eu mesma. A responsável sou eu, quem tem que assumir sou eu, e os resultados, sejam eles positivos ou negativos, a responsabilidade sobre o que eu fizer também é minha. Isso me dá uma certa tranquilidade, porque fortalece, quando eu penso sobre isso, fortalece a minha vontade de pegar as rédeas do processo evolutivo, do processo autoevolutivo. Eu gostaria de deixar esta frase para vocês como reflexão. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, aqui está tudo tranquilo. Eu vou ficar por aqui mais uns minutos disponível para atender a vocês nas suas dúvidas, nas suas questões, os questionamentos que puderem surgir aí. E o recado que eu tenho para passar para vocês hoje é este. Fica o convite para que vocês participem do balanço existencial que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu entre os dias 1 e 4. Faltou eu dizer que o balanço existencial faz parte da semana da Maxi Proexis. Tem outros eventos além do curso Balanço Existencial que vão acontecer. Vocês podem encontrar informações sobre o próprio Balanço Existencial nesta página que está aparecendo aqui para vocês. http://event.consglobal.org/balanço-existencial 2014. Tem mais uma pergunta aqui, eu já respondo para você, que passou um pouquinho. E vocês vão encontrar informações também no site da Apex,
que é www.apexinternacional.org. Essa tela vai ficar aqui para que vocês peguem a informação caso necessitem. Tem uma pergunta que chegou aqui agora por último. É recomendável esperar dominar o EV? Tem mais uma pergunta que chegou da Rita, vou atender também, Rita, só um pouquinho. É recomendável esperar dominar o EV antes de fazer cursos como balanço existencial? Não. Não. O estado vibracional, o EV significa estado vibracional, é uma manobra energética que é básica dentro dos processos energéticos, mas ela não é imprescindível para que se faça um curso, de jeito nenhum. E ainda mais dominar o EV. Dominar o EV, o domínio do EV, é considerado uma mega aquisição da consciência. O que eu quero dizer com isso? É uma condição, domínio do EV é uma condição necessária, desejável, mas não imprescindível para que se toque a programação existencial, portanto ela não é imprescindível para que se faça o curso Balanço Existencial, mas ela é uma condição básica. É o paradoxo. O EV é uma condição básica em termos de domínio de energias, mas ela não é imprescindível para que se toque a vida dentro da programação existencial, para que se assuma as coisas dentro da programação existencial. Rita, pode falar um pouco sobre mini e maxi proexis? Sim. Sebastião, muito obrigada, agradeço ao Kepa também, a Rita, a todo mundo que já colocou aqui os seus comentários, vou responder a Rita. Mini proexis. Proexis, eu compreendo a mini proexis como uma proexis das mais simples, pouca coisa para fazer, uma tarefa que não é muito ampla em termos de alcance de número de consciências. Maxi proexis, uma proexis que tem um alcance, uma abrangência muito maior em termos de número de consciências. Em termos de, a gente pode colocar talvez em termos de grau de dificuldade de consecução também, pela complexidade que elas têm. Eu estou resumindo essas duas abordagens, a de mini e a de maxi proexis. Eu quero também fazer aqui, aproveitar para fazer aqui a divulgação do manual da Proexis, que está disponível para download gratuito. Eu não tenho nesse momento, não coloquei aqui para vocês o link para baixar. Talvez o Ricardo consiga colocar aqui para a gente na tela, não sei. O que você acha, Ricardo? Dá? Vamos tentar colocar para vocês aqui o link na tela para baixar gratuitamente o livro Manual da Proexis, do professor Valdo Vieira. Lá os conceitos que foram explorados aqui, ou que foram perguntados aqui de mini e maxi proexis, bem como outros que eu coloquei aqui na nossa conversa, eles são explorados de uma maneira técnica, enfim, existe lá uma série de informações que a gente não abordou aqui por conta do tempo e também porque não era o caso, mas que são informações muito relevantes para a programação existencial, para o estudo da programação existencial, para a identificação de algumas diretivas das programações existenciais, das proexis individuais e grupais. Eu quero reforçar o convite para o balanço existencial. Nesta página que está divulgada aqui, vocês vão encontrar informações como o preço, como os palestrantes, como os eventos de uma maneira geral, a distribuição dos eventos nos dias, e também lá é disponibilizado um e-mail para contato, ou uma forma, não sei se é um e-mail, mas uma forma para entrar em contato com diretamente com o pessoal da Apex. Tem uma outra pergunta aqui. Empatia como trafor? Capacidade de ser empático? Sim, é um trafor, Sol. E olha, vou te dizer que não é um trafor, assim, não é uma coisa muito comum. Da minha vivência, pelo que eu percebi, é um trafor, é um grande trafor, porque é um dos passos essenciais, um dos itens essenciais para uma assistência bem feita. Você se colocar no lugar do outro para poder, a partir daí, fazer a intervenção que é mais
eficiente, mais eficiente não, mas eficaz naquele momento para aquela consciência. A outra pergunta sua aqui, os traços fortes devem ser constantes ou podem ser desenvolvidos? Os traços fortes, eles são desenvolvidos ao longo das existências que a gente tem. A cada vida intrafísica, a gente tem a oportunidade de trabalhar diversos traços. E um traço bem trabalhado durante várias vidas, bem desenvolvido, ele vinca na consciência aquela característica. Aquilo passa a fazer parte da sua intraconsciencialidade. Isso quer dizer o quê? A cada vida intrafísica você pode acessar esse traço força, esse traço que você já desenvolveu. Não significa que você vá. Pode ser, eu acho que é muito comum, eu penso que é muito comum isso. Muitos dos trafores que a gente tem, eles estão tamponados porque a gente não assumiu tarefas que a gente tem para fazer. Quando a gente assume determinadas coisas, esses traços aparecem. Sabe aquilo de você ver na pessoa que assumiu determinada tarefa, mas como que essa pessoa tem isso? A gente nunca viu. Pois é, na hora em que ela assume aquela tarefa assistencial, o traço força, aquele traço força específico necessário para a realização daquela tarefa, aparece. Olho para cima, a outra pergunta da Sol. Tá bom, Kepa, vamos ver. Sim, a rolagem automática aqui me impediu de ver o que estava colocado aqui pela Sol, participante. Me desculpe, vamos lá. Sol, dizendo, se eu acho que ser empática é um trafor que eu tenho, mas às vezes, por exemplo, eu fico com raiva, eu esqueço como se sente a outra pessoa e posso ter uma reação ruim, eu não devo contar com a empatia como um trafor. É uma reflexão que ela está fazendo. Se o traço força, se eu entendi o que você está dizendo, se o traço força não aparece sempre, em todas as situações, ele não é um traço força? Não, ele é um traço força. O que acontece é que às vezes, muitos dos nossos trafores, eles são ofuscados por trafares, certo? Então a pessoa pode sim ter o traço da empatia, mas na relação com aquela consciência específica ou naquela situação específica aparece um trafar que acaba obscurecendo o trafor que ela tem. Isso só pode se ver de indicador para essa consciência que percebe o funcionamento dessa forma, só pode ser um indicador de que já está mais do que na hora dela reciclar aquilo que provoca o ofuscamento do trafor. Qual é o trafar que está surgindo ali? Você mencionou a raiva, mas a raiva ela é uma consequência. Qual é o trafar que está por trás desta raiva? Por que foi que você ficou com raiva naquele momento? Você não precisa responder, é uma coisa que eu trouxe para você refletir. Vamos ver se agora eu consegui responder. A pergunta é incompleta. É isso, Sol. Preciso de um retorno seu aqui, por favor. Sim, tá bom. Tá aqui, olha, no chat, o link para baixar o livro Manual da Proexis que eu tinha dito aqui para vocês. O nosso colega aqui, o voluntário Ricardo, acabou de colocar Sol. Ok. Pessoal, mais alguma dúvida? Nós temos ainda 5 minutos aqui, estou disponível para vocês. Ficou algum conceito que não tenha ficado muito claro? Alguma coisa que vocês desejem perguntar, mesmo que não tenha relação direta ou aparentemente não tenha relação direta com o que foi tratado aqui? Eu preciso preparar um outro slide para as próximas vezes, que é o que vai me colocar à disposição de vocês offline. Eu vou voltar aqui um pouquinho para o primeiro slide, que é onde tem o meu contato. Aqui.
Ah, não tá? Ué, cadê? Eu vou digitar para você, pedir para o Ricardo digitar para vocês então o meu e-mail pessoal, caso vocês desejem entrar em contato. O meu e-mail é sanrrsou@yahoo.com.br. Isso, exatamente. Muito obrigada, Ricardo. Eu quero agradecer aqui, então, aos participantes, vocês todos. Quero agradecer o apoio, o auxílio luxuoso aqui do Ricardo, o apoio para as nossas webs. Eu quero dizer também, faltou dizer no começo, estou dizendo agora no final, que eu estou muito satisfeita de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Espero voltar. E até o Balanço Existencial. Muito obrigada.